Aleluia. A graça e a paz, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Que bom estarmos aqui celebrando ao Senhor nessa noite. Você que está presente, estou sentindo a ausência de muitos irmãos, né? E depois nós precisamos saber, alguns líderes, né, estão ausentes, mas que o Senhor os esteja abençoando onde quer que eles estejam neste momento, no nome de Jesus. Você que nos assiste aí pelo Facebook, uma ótima noite, a graça e a paz seja sobre a sua vida. E eu quero trazer rapidamente uma palavra a você, onde nós teremos a oportunidade nesse momento de ofertar e dizimar nesta obra. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Ageu, capítulo de número 2, versículo 19. Inclusive até aquele texto ali, Ageu, capítulo de número 2, versículo 19. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: já não há semente no celeiro. Olha aí, isso se parece com o momento que nós estamos vivendo? Pessoas que estão em crise, pessoas que estão perdendo renda, pessoas que estão perdendo trabalho, pessoas que estão fechando negócios, né? E a Bíblia começa dizendo: olha esse cenário, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira, elas também não têm dado os seus frutos. Mas desde esse dia, diga comigo, desde esse dia, a partir de hoje, vos abençoarei. Quantos creem nessa palavra que você é abençoado pelo Senhor? Aleluia! É isso que nos dá uma segurança, uma certeza. Esses dias eu tive a oportunidade de estar por 2 semanas consecutivas em São Paulo, e eu andando lá no centro, vendo algumas coisas, eu conversava com um motorista de aplicativo no qual nós pegamos, e também eu acompanhei uma reportagem onde dizia que 151 mil empresas fecharam nesses 3 meses. E dessas empresas, pequenas empresas, lojas, lanchonetes, restaurantes, e foram mais de 550 mil pessoas que ficaram desempregadas. E eu fiquei avaliando, eu falei: Deus, como que isso é tão ruim, é triste para essas pessoas? Mas para a glória do Senhor Jesus, eu não faço parte dessa estatística. Para a glória do Senhor Jesus, o Senhor tem me abençoado, o Senhor tem me prosperado, o Senhor tem aumentado e multiplicado na minha vida. E ontem nós estávamos sendo ministrados pelo nosso pastor Azemar, e ele dizia que quando você está percebendo que a unção está fluindo em algum lugar, nós temos uma convicção de que esta unção também está dentro da casa, ela é para a casa. Você precisa ter uma convicção e uma certeza de que você faz parte de uma igreja que é muito próspera, e aonde esses irmãos estão prosperando, aonde esses irmãos estão crescendo, aonde esses irmãos estão avançando, você também tem a sua parte na herança. Você não pode simplesmente olhar para as coisas naturais e dizer: eu estou com medo, eu estou preocupado porque vai faltar recursos, vai faltar dinheiro, o meu salário não vai durar até o final do mês. Creia que aquele que te chamou, Ele te sustenta, Ele é o seu provedor. Você crê nisso? E é por isso que nós ofertamos, é por isso que nós dizimamos. As pessoas ficam às vezes implicadas, intrigadas, elas ficam sem entender, pastor Ronaldo, que nós como cristãos devolvemos o dízimo. Eles falam: mas espera aí, você tira 10% de tudo que você ganha e dá para a igreja. Eles dizem assim: dá para o pastor. Pois é, isso mesmo, nós tiramos e devolvemos ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é fiel e Ele pode fazer infinitamente mais, tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, através do seu poder que opera em nós.
eu quero te dizer que a bênção e a unção da multiplicação já está operando na sua vida. Às vezes você não tem percebido, às vezes você ainda não tem conseguido compreender ou ver abundantemente. Peraí, mas eu não consegui ainda cumprir aqueles projetos, eu não consegui juntar aquele recurso. Pois é, mas no meio de uma grande crise, Deus tem te sustentado. Você tem comido, você tem bebido, você tem pagado os seus compromissos mensais. O Senhor tem te prosperado numa terra que está faminta. Já não há semente. Algumas pessoas estão sem sementes. Algumas pessoas não estão conseguindo ver os frutos da sua plantação. Mas eu quero te dizer que você está debaixo da bênção. A partir deste dia vos abençoarei. Então todos os dias você pode levantar e ler que esta frase, ela se torna atual para o presente momento. A partir deste dia, não é a partir do dia de amanhã, é a partir deste dia, a partir de hoje vos abençoarei. Creia que a bênção é sobre a sua vida, e mediante isso eu quero te dar uma grande oportunidade de ofertar, de dizimar ao Senhor, de trazer parte daquilo que o Senhor tem te dado, te concedido, mas que você venha trazer não com preocupação, não num sistema de barganha, de troca, mas traga com alegria no seu coração, porque aquele que te deu, pode ter certeza, Ele é fiel, e Ele tem muito mais para acrescentar na sua vida, no nome de Jesus, amém? Você que está nos acompanhando através da internet, nós temos uma conta na Caixa Econômica Federal, e você pode entrar em contato conosco, através dos nossos contatos. Esse vídeo depois, quando ele estiver no YouTube, vai estar aparecendo ali, os nossos endereços, que você tenha essa oportunidade de semear, de ofertar nessa obra, e fazer prova do Senhor, e ver que Ele vai multiplicar, abrir as comportas dos céus, e te abençoar sem medidas, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Nós não estamos distribuindo envelopes nesses dias, como nós temos falado, por causa desses protocolos aí, que os fiscais já vieram 2 vezes aqui, pastor Ronaldo, tem base, eu quero na próxima vez chamar ele para participar do culto, falar, não, assiste até o final, fica aqui conosco, ouça essa palavra e seja edificado, porque eu creio que o Senhor tem pressa em salvar toda essa cidade, no nome de Jesus, amém? Pai querido, muito obrigado, obrigado nesta noite, por termos a oportunidade de ofertarmos, de dizimarmos nesta obra, que o Senhor multiplique na vida dos teus filhos, que eles tenham em abundância, que eles possam colher a 30, 60, a 100 vezes mais, no meio de uma grande pandemia, de uma grande crise, que eles sejam sempre o testemunho da tua glória e do teu favor, em nome de Jesus, amém, aleluia. Pode vir com alegria no seu coração, pode trazer o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Tem alguém que está dizimando hoje? Não, amém. Então neste momento eu quero convidar aqui, nosso amado amigo, pastor Ronaldo Leandro. Vem cá, pastor, dá uma salva de palmas ao Senhor. Você pode glorificar a Deus pela vida dele? Amém. Pastor Ronaldo é um grande amigo, é um homem de Deus, alguém que eu admiro, aprendi a amar, tem um carinho muito grande pela igreja. Eu fico olhando que tem pessoas que, pastor, elas colocam dificuldade, empecilhos em tudo, para servir ao Senhor, para servir à igreja, e eu ficava vendo, nos seus testemunhos, seus relatórios, ele saía de uma cidade, percorria de Pouso Alegre até Lavras, dá quantos quilômetros? 200 para ir, 200 para voltar, para ministrar uma célula, todas as semanas, com alegria no coração, com aquele encargo, com uma motivação, e chegava lá, tirava as fotos e compartilhava. Eu sempre falei, esse irmão vai colher muito no reino dos céus, vai colher muito, porque aquele que dá, liberalmente ao Senhor, o Senhor não lhe retê nada, o Senhor não lhe retê coisa alguma, e ninguém ganha do Senhor no dar. Então neste momento, ele estava,
lá na cidade de Arcos conosco ontem, ele, seu discípulo José Dailton. Fica de pé, José. Deus te abençoe, seja bem-vindo no nosso meio. Obrigado por estar conosco aqui. Nos recebeu na semana passada na sua casa com muito encargo, com muita alegria no seu coração. Dormimos lá, tivemos uma comunhão maravilhosa. E ontem eles estiveram conosco na nossa inauguração na videira em Arcos. Para a glória do Senhor Jesus, agora nós temos um prédio na cidade de Arcos. E quando você for lá, participe dos cultos lá com os irmãos. E ele veio nos prestigiar. Eu falei, você não pode passar no trevo de Divinópolis sem bater cartão aqui na videira em Divinópolis. Para a glória do Senhor Jesus, nós somos uma grande família. Da mesma maneira, quando você estiver em viagem, de férias, passando por Pouso Alegre, vai lá, porque tem uma igreja poderosa, né, José? Tem uma igreja que nos ama e que está de portas abertas para todos nós. Então nessa noite nós seremos ministrados por essa palavra poderosa no nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor por essa grande oportunidade no nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela vida do teu filho, da tua esposa, das suas filhas. Pai, que o Senhor multiplique, que o Senhor gere, ó Deus, a cada dia no coração do teu filho alegria, amor, e que ele desfrute de um imenso favor, sabendo que o seu trabalho no reino do Senhor jamais será em vão. Em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, graça e paz, meus irmãos, glória a Deus. Que igreja linda, abençoada. Não estou falando do prédio, o prédio está lindo também, mas eu estou falando dos irmãos. Vocês são a noiva de Cristo, e o Senhor está ornamentando vocês, para aquele grande dia das bodas do Cordeiro. Por isso seu coração tem que estar queimando todos os dias, independente do que seus olhos veem, independente daquilo que seus ouvidos ouvem, você não pode deixar que nada disso venha abalar. O seu coração deve estar focado e queimando na volta do Senhor, onde Ele vai arrebatar a sua igreja, amém? Aleluia. Meu nome é Ronaldo, como o pastor Otoniel disse, eu moro em Pouso Alegre, sou pastor de Pouso Alegre, da região sul lá, e sou casado, minha esposa chama Márcia, 4 filhas, eu sei que não parece, mas tudo bem, 4 filhas, e agora já sou avô, aleluia. E depois que estávamos vindo para cá, nós vimos uma asa delta ali, o Adailton falou, nossa pastora, olha que delícia. Falei, olha Deus, depois de 4 filhos e um neto, eu não tenho coragem mais de subir, porque você vai amadurecendo, você vai ganhando maturidade, o Senhor vai afinando a sua vida espiritual. E essa noite eu queria compartilhar algo com vocês, eu não vou me delongar, porque nosso horário aqui lá, graças a Deus nós estamos fazendo 2 horas e pouco de culto, não mudamos nada, estamos quebrando todas as regras, enfim, tudo desobediente, mas amém. E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, porque eu tenho compartilhado ela lá também, e eu tenho percebido que Deus tem trazido um nível de maturidade no coração de cada irmão. Porque se nós temos pregado a volta de Jesus, não vou falar sobre isso hoje, nós precisamos entender que a Bíblia diz que Ele vai voltar para buscar os que estão maduros. Então, se Ele vai buscar os que estão maduros, nós precisamos estar maduros para isso. E eu quero usar aqui hoje um tema, você pode dar o nome, o Espírito de Cristo, ou o Espírito da Graça, você pode escolher, porque homens e mulheres maduros, eles andam em um espírito diferente. Não sei se você lembra quando o povo de Deus chegou diante de Canaã,
a Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias. Dos 12 espias, só 2 vieram com um relatório positivo, com um relatório de fé, com um relatório que agradou o coração do Senhor. E aí Deus disse para Moisés que em Josué e Calebe, nesses 2 homens, havia um espírito diferente. Um espírito diferente, um espírito, eu creio que aquele mesmo espírito que a Bíblia fala de Daniel, um espírito excelente. E que espírito que é esse? É o Espírito de Cristo, é o Espírito da graça. E nós precisamos andar nesse Espírito. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do Espírito de Cristo, o Espírito da graça que te leva a caminhar numa vida que pensa totalmente ao contrário do que o mundo pensa. E não somente do que o mundo pensa. O Espírito de Cristo vai levar você a pensar, a andar, a agir ao contrário do espírito da lei. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero ministrar no seu coração essa noite essa palavra. Eu tenho certeza que você pode ser impactado pela palavra de Deus no nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos comigo. Espírito Santo, eu quero agradecer ao Senhor, Deus, pela vida do pastor Otoniel, da sua esposa. Deus, pela vida dessa igreja maravilhosa, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja, Senhor Jesus, que está ativada pelo poder do seu Espírito. E eu declaro que essa palavra, essa noite, ela será liberada aqui como sementes vivas e poderosas, que vai frutificar em terra boa. Declaro que haverá, Senhor Jesus, um avivamento de maturidade, de crescimento, de revelação no nosso meio. Eu declaro no nome de Jesus um ambiente liberado, totalmente liberado, para que a palavra do Senhor seja poderosa e eficaz no nosso espírito, no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Irmãos, quando eu falo desse espírito da graça, você não pode compreender o espírito da graça pensando com a mente natural, carnal, e muito menos com o espírito da lei, porque é impossível você compreender as coisas do Espírito de Deus carnalmente, não tem como. Por isso nós precisamos viver uma vida espiritual, mas entendendo o coração de Cristo. Por isso que Paulo diz que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. É esse homem que anda nesse Espírito de Cristo é que vai conhecer o coração de Deus. Quando nós começamos a conhecer o coração de Deus, você vai começar a andar como ele anda, falar como ele fala, viver como ele vive. Tem pessoas que você conversa com elas, você vê que eles têm uma ternura grande, eles têm uma nobreza grande, uma nobreza enorme. Você fala, onde eles fizeram? Que curso que eles fizeram? Será que é um curso de coach para ir ser nobre, para ser manso, para ser humilde? Não existe curso, é só andando no Espírito de Cristo, para você caminhar dessa forma, andar dessa forma, viver assim. Aqui em João capítulo 8, não vou ler com você todo o texto por causa do horário. Em João capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus estava num lugar, ele voltou para o templo, ele estava de noite numa vigília, voltou para o templo. E quando ele chegou lá, todo mundo veio estar com ele. Tinha também alguns escribas e alguns fariseus. Vamos ler junto, porque senão os irmãos podem não conhecer o texto. João capítulo 8, verso 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante de adultério, e na lei Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando-o para ter do que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistiam na pergunta, Jesus levantou-lhe e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe tirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência,
foram se retirando um por um, a começar dos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Você precisa compreender que aqui nós temos o ápice da santidade, Jesus, Deus, e temos aqui o ápice do pecado, do pecador, aquela mulher que foi pega em adultério. Mas nós temos aqui também um grupo de escribas e fariseus, que são aqueles que conheciam a lei, guardavam a lei, estudavam a lei, aqueles que batiam no peito e falavam: eu sou muito melhor do que esse, eu dou o dízimo de tudo, dou o dízimo até do hortelã. Você consegue imaginar comigo esses fariseus aqui? Eles tinham discípulos que andavam com ele. O problema deles com Jesus era esse: as perguntas de Jesus causavam um problema no meio deles, porque você consegue imaginar quando eles chegaram para apedrejá-la, eles tinham discípulos, e agora Jesus fala: olha, aquele que não tiver pecado entre vós, começa a tirar a pedra. Só que teve um problema. A Bíblia diz que eles começaram a ficar acusados pela sua consciência. Todo aquele que anda no espírito da lei vai ser acusado quando tiver erro, vai ser acusado quando tem pecado. Mas o problema é o seguinte: que não apenas é acusado, mas também é acusador. Eles acusavam essa mulher, eles estavam acusando essa mulher. Mas você consegue imaginar comigo, pastor Daniel, os discípulos desses homens, desses mestres, vendo eles saírem sem tacar nenhuma pedra, falaram: poxa vida, eu tenho que ficar com Jesus mesmo, porque olha, o meu mestre aqui saiu sem tacar pedra, significa que ele também está no pecado. Mas incrível que o próprio Jesus não acusou nenhum deles. Ele não acusou nem a mulher, não acusou nenhum deles. Ele só fez uma pergunta: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que eu quero falar para os irmãos hoje, essa noite, é sobre isso. Aquele que anda no Espírito da graça, no Espírito de Cristo, ele não acusa, ele não aponta, ele compreende, ele entende, ele coloca-se no lugar, ele entra na brecha do outro, ele guarda, ele protege, ele cerca por todos os lados. E é esse Espírito que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Nós vamos muito fundo na palavra essa noite. Vou falar coisas para os irmãos aqui que você pode ficar escandalizado, mas em nome de Jesus, que você compreenda o coração de Deus. Só compreendendo o coração de Deus você vai compreender o que eu vou te falar. Só compreendendo o coração do Senhor. Então, eu fiz a introdução para você compreender o Espírito de Deus. Ali estava agora o ápice da santidade e o ápice do pecado. Adultério era um dos piores pecados. Na lei dizia mesmo: tem que ser apedrejado. Mas agora o ápice da santidade perdoa o pecado, perdoa o pecador, perdoa aquele que tinha cometido os piores dos pecados. Nós temos vivido dias que têm sido muito escandalosos. Temos visto aí homens de Deus caindo, homens de Deus sofrendo escândalos. E qual vai ser nosso posicionamento? Qual vai ser nossas atitudes? O desses fariseus ou o do Espírito de Cristo? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, condene, acuse. Esse dia eu falei algo para os irmãos na reunião discipulado. Falei: irmãos, lá comigo, Dailton estava junto, ele faz parte. Falei: irmãos, nós quando assistimos algo na TV sobre o Lula, por exemplo, você não fica com muita raiva? Não dá vontade de fazer alguma coisa? Pois é, mas o Senhor tem certeza que falaria: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E se sobrar só o Senhor e o Lula, ele falaria: nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. Esse é o Espírito de Cristo. Amém, irmãos? Estão compreendendo? Então o Espírito de Cristo nunca é para condenar, sempre é para abençoar, sempre é para guardar, sempre é para proteger. Agora venha comigo, por favor. Pastor, como que nós avançamos nisso? Como que nós vamos crescer nesse Espírito de Cristo? Como que nós vamos andar nesse Espírito de Cristo? E eu quero compartilhar com você essa noite essa palavra. Deixa eu só achar meu esboço aqui, que eu nem abri ele ainda. Aleluia. Aleluia. Você vai andar no Espírito de Cristo quando você olha para Cristo, quando você contempla o Senhor.
2 Coríntios 3,18 diz que quando nós contemplamos o Senhor com o nosso rosto desvendado. O que é rosto desvendado? Sem a lei. Não tem como você contemplar a Deus crendo na lei, ouvindo a lei, tendo lei no seu coração. Rosto desvendado é sem o véu fala da lei. Você lembra quando Abraão andava com Ló? Abraão andou com Ló e chegou um dia que Ló e Abraão se separaram. Ló foi para a direção de Sodoma, e aí então, quando Ló saiu de perto de Abraão, a Bíblia diz que Abraão olhou e viu a cidade que tinha fundamento. Por que antes ele não teve essa visão sobrenatural? Porque a lei estava com ele tinha um véu diante dos seus olhos, ele tinha algo que cercava os seus olhos, enxergar algo além. Por isso, você precisa contemplar o Senhor com o seu rosto desvendado, sem a lei, para você contemplar e enxergar de qual Espírito o Senhor é, de qual coração e qual é o coração dele, qual é a maneira dele amar, a maneira dele fazer. Se você abrir sua Bíblia comigo, em Lucas capítulo 9, verso 51, Lucas capítulo 9, verso 51, olha que coisa interessante. E aconteceu que ao se completar os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, verso 52, e enviou mensageiros ao que antecedessem, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar uma pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer o fogo do céu para consumi-los? Olha para você ver que coisa. Esse é o espírito que tem nos atacado nesses dias. Como assim não quer receber Jesus na sua casa? Aqui vai colocar no multimídia, aleluia. Como assim não quer receber o Senhor? Isso era uma desonra muito grande. Naquela época, ser hospitaleiro era ser nobre. Até os muçulmanos são hospitaleiros. Sabia disso? Até eles têm a nobreza de hospedar as pessoas. Mas aqui eles rejeitaram hospedar o Senhor. Mas aí tinha dois discípulos lá, o pastor Toniel, que falou: Senhor, o senhor quer que nós mandamos descer fogo do céu? Quer que nós façamos igual Elias fez? Mandou fogo descer do céu e vamos consumir todo mundo aqui? E vamos resolver esse negócio rapidamente? Fala comigo, Espírito da lei. Mas olha a resposta de Jesus: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Você compreende onde eu quero começar a chegar agora? O espírito que você precisa agir não é o espírito que condena, que destrói, que mata, que acusa, que julga, que aponta. Não, é o espírito que ama. Pastor, mas tudo bem, tem pessoa que é muito gostoso de amá-la, mas tem pessoas que é difícil. Pois é, eu sei que é difícil amar aquele que não quer hospedar você na casa dele. Eu imagino. Eu sei que dá vontade de descer fogo na cabeça daquela pessoa que te maltratou, que te rejeitou, que não te pagou, que caluniou você sem você dever. Eu sei disso, mas o Espírito de Jesus em nós é esse Espírito. Eu não estou aqui para destruir, eu não estou aqui para denunciar, eu não estou aqui para defamar, eu estou aqui para amá-los, guardá-los, salvá-los, protegê-los. Eu estou aqui para fazer com que a glória de Deus haja na vida das pessoas. Eu sei que nós entramos em crise quando chega aqui a fiscalização, e tem alguns que são agradáveis, chegam educadamente, etc. Mas tem uns que só de falar com você já dá seu sangue já talha, já ferve na hora. Pois é, esse não é o Espírito de Cristo. Nós deveríamos pensar diferente. Quando essas pessoas chegarem aqui, que elas chegar dentro desse ambiente, o coração vai ser tocado.
eles vão sentir a presença do Pai, eles vão sentir a presença do Senhor, eles vão sentir o coração compungidos pela glória, porque não há espírito da lei, mas é espírito de Cristo, e aonde há o espírito de Cristo, há poder fluindo, há graça fluindo, há consolo fluindo. Nós vamos crer dessa forma. Não pense com a mente natural, pense com a mente de Cristo. Amém, irmãos? Aleluia. Agora avance comigo. Eu quero falar para você então sobre 3 pontos da vida de Paulo, que ele cresceu em maturidade. 3 pontos. Não vou passar muito do horário, nem um pouquinho, acho. Aleluia. Amém. Abra comigo 1 Coríntios 15, verso 9. Olha o que Paulo diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Uau, o que é isso? Olha, eu sou o menor dos apóstolos, mas como assim o menor dos apóstolos? O homem escreveu 75% do Novo Testamento. O homem teve revelações que nenhum outro teve. Na Bíblia toda, na minha opinião, o apóstolo Paulo foi o homem que teve o maior nível de revelação de todos, tanto em questão de profundidade, porque ele escreveu Romanos, tanto em questão de altura, de sublimidade, que ele escreveu Efésios. Ele viu a igreja pecadora sendo redimida lá embaixo, mas ele vê também o homem agora dos lugares celestiais, sentado com Cristo Jesus. Não existe revelação maior do que essa. A Bíblia diz que aquilo que estava oculto nos séculos dos séculos, agora foi revelado a ele em Efésios. Que homem que é esse? Que apóstolo que é esse? Que abundância de revelação que é essa? Mas ele vai falar, ele fala: olha, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou menor do que João, eu sou menor do que Pedro, mas eu sou menor do que Matias, eu sou menor do que Mateus. Mas parece que não é. Você concorda com o que ele escreveu? Parece que não dá vontade de concordar, pastor Daniel. Parece que ele está com uma falsa modéstia, mas não, era o Espírito de Cristo agindo nele. Quem tem o Espírito de Cristo agindo nele, não olha de baixo para cima, de cima para baixo, perdão, olha sempre de baixo para cima. Toniel pode falar na minha vida, Toniel tem autoridade na minha vida, Toniel, eu estou aqui para servir ele, lavar os pés dele. Pastor Ronaldo, mas o senhor está muito mais tempo na vinha, foi ordenado primeiro. Não tem isso. O sinal de maturidade é quando você serve, não é quando você busca ser servido. Aqui está falando dos apóstolos. Entre os apóstolos, entre eles aqui, Paulo fala: não, eu sou menor do que eles, eu sou menor porque nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. O que é isso, meu Deus do céu? Olha o que diz em Lucas capítulo 12, verso 37. Lucas 12, 37. Que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus é tremendo, irmãos. Nós precisamos andar nesse Espírito de Cristo. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontres vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se e dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se deles, os servirá. Que? Não entendi nada, pastor. Como assim? Você lembra na última ceia, o Senhor chegou, os discípulos estavam discutindo quem estaria no melhor lugar lá no céu. A discussão deles era: eu vou estar mais perto de Jesus, eu vou ser mais reconhecido. O Senhor falou: não, aquele que é seu maior no reino do céu, sirva a todos. Mas mesmo assim eles continuaram com aquele espírito. E aí então a Bíblia diz que Jesus tirou a sua capa, colocou uma toalha amarrada na cintura. Sabe quem fazia esse serviço em todas as casas? Era o serviço de mais baixo escalão. Quando alguém chegava na casa de um judeu, a serva de mais baixo escalão chegava e lavava o pé daquele que chegava. E agora Jesus então, ele tira a sua capa, ele desce ao mais baixo escalão e lava os pés de todos eles, inclusive daquele que ia negá-lo 3 vezes, e também aquele que já tinha negociado ele por 30 moedas de ouro, de prata.
Você consegue compreender o Espírito de Cristo? Você consegue compreender o coração de Deus? Eu estou revelando para você essa noite o coração de Deus, e você pode andar nesse coração, você pode viver nesse coração. Mas esse próprio Jesus que fez isso, mas que agora está na sua glória, com o corpo glorificado, sentado à direita do Pai, ele falou: eu vou voltar. Mas na nossa mentalidade é o dia que ele voltar, ele vai começar a dar ordem assim para nós. Mas ele falou: não, o dia que eu voltar, eu vou continuar, vou cingir-me novamente e vou lavar os pés de todos vocês novamente. Esse é o Espírito de Cristo que precisa arder nos nossos corações, precisa queimar dentro de nós. Se o Senhor vai fazer isso comigo, como deve ser eu com meus irmãos? Como deve ser o nosso relacionamento? Se vivermos assim, pastor Daniel, não terá mais picuinhas no nosso meio. Não, porque entre a picuinha e meu irmão, fica o meu irmão, a picuinha eu jogo fora. Entre o ciúme e meu irmão, fica o meu irmão, eu jogo fora os ciúmes. Entre a posição e o meu irmão, eu perdo, eu fico o meu irmão, mas abro mão da posição. Eu quero o encargo de amar, de servir, de poder estar, de poder ser canal na vida de alguém, cingir-se-me de mim mesmo, colocar uma toalha de servo e servir a todos. Esse deve ser o nosso posicionamento nesses dias, porque isso é maturidade. É esse que o Senhor vai vir buscar. É esse que o Senhor vai vir buscar. Olha para você ver o que diz no capítulo 3. Paulo falando agora, Efésios 3: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Que? Espera aí, primeiro ele fala que ele é o menor dos apóstolos, mas agora ele cresceu mais um pouquinho em maturidade. Agora ele fala: não, eu sou menor da igreja toda, eu sou menor de todos os santos. Você viu, conforme você vai crescendo, mais para baixo você vai ficando. A graça, ela faz você crescer para baixo. Ela faz com o seu ego venha diminuir, com o seu eu venha sumir. Conhece aquele louvor? Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constrange. É exatamente isso. Paulo estava fazendo isso. Primeiro ele fala: olha, eu sou menor que os apóstolos. Tudo bem. Pastor Daniel fala: não, eu sou menor do que os pastores de região. Tudo bem. Mas depois ele chega e fala: quer saber? Eu sou menor do que toda a igreja. Todos da igreja eu sou menor. Eu vou te falar, isso aí é um nível mais elevado. Esse é um nível mais elevado. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Mas eu quero avançar para o segundo nível de maturidade de Paulo. 1 Timóteo capítulo 1 verso 15: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele cresceu mais um pouquinho, mas agora ficou muito estranho. Primeiro ele fala que é o menor dos apóstolos, depois ele fala que é menor que toda a igreja. E olha que você olha para a igreja e fala: tem irmãos que olha, é difícil crescer, mas ele fala: eu sou menor do que ele. Por isso na vida da igreja alguns submetem a alguns, mas a outros ele não submete, porque ele fala: não, aquele irmão não tem como submeter. Mas aqui Paulo fala: não, eu sou menor do que todos. Mas ele cresceu mais um pouco, ele diz: olha, fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora ele se coloca abaixo ainda dos irmãos, ele se coloca no nível de todos os pecadores. Ele se coloca no nível daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Mas pastor, nós ensinamos na videira que nós somos justos, justificados, somos justiça de Deus. É verdade, você é justiça de Deus em Cristo Jesus, mas na sua carne você não pode negar, ainda há pecado aí. É o que ele está querendo dizer: na minha carne eu ainda sou pecador. Mas por que Paulo fala isso? Para perder a credibilidade na vida da igreja? Os pastores não falam isso, pastor Daniel, porque eles falam assim: o que os irmãos vão pensar de mim?
Eu não vou ter mais autoridade na igreja, eu não vou ter mais credibilidade nos meios dos irmãos. Não, não. A questão é o seguinte: não se preocupe com a sua credibilidade. Teve um problema na equipe do presidente há uns tempos atrás. E teve um ministro que falou: não, eu não posso continuar aqui porque eu tenho uma imagem a manter e a zelar. O presidente falou assim para ele: então você não vai poder ficar aqui. Aqui ninguém tem imagem nenhuma, aqui nós vamos dar a vida pelo povo, pelo Brasil. É exatamente esse espírito que é o Espírito de Cristo, que os pastores, os líderes, os homens e as mulheres de Deus precisam ter. Você precisa falar: por que nós precisamos ter esse sentimento? De todos os pecadores eu sou o pior. Porque quando um irmão pecar, você nunca vai julgá-lo e condená-lo. Quando um irmão falhar, você nunca vai julgá-lo e apontar o dedo para ele, porque você sabe que na sua carne você é exatamente ou um pouco pior do que ele. Sabia disso? Se nós tivermos o Espírito de Cristo, você não vai julgar esse cara que estrupou a menina de 10 anos. Pastor Ronaldo, calma, o senhor está falando de coisa muito séria. Pois é. Mas Paulo matou centenas de cristãos. Nós estamos lendo sobre ele hoje. Jesus não julgou e condenou Paulo, ele salvou Paulo. Lembra que eu li? Jesus falou: eu não vi, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, porque aquele que estrupa menino de 10 anos já está com a alma destruída. Mas ele falou: eu vim salvar essas almas que estão destruídas. Então ele perdoa o estrupador, ele perdoa até aquele que fez o aborto. Tem perdão para todo mundo. O problema é que nós, com a nossa mentalidade de lei, não conseguimos. Você precisa olhar para aquele estrupador e falar: talvez, eu não conheço a minha carne, talvez na minha carne eu poderia fazer pior. Ninguém conhece a sua carne, você sabia? Você vê alguém matando alguém, você fala: eu jamais mataria. Mas você não conhece a sua carne. Toniel chega na casa dele um dia à tarde, encontra lá um homem maltratando a sua esposa, a sua família, filhos. Aí ele vai conhecer quem é a carne dele. Ele vai conhecer se ele mata ou não mata alguém. Então, se ele tiver revelação disso, ele vai olhar e falar: nem eu condeno. Estrupador, nem eu condeno. Pega em adultério, nem eu condeno. Roubou, nem eu condeno. Mas se você não condena, o que você está aqui para fazer? Eu estou aqui para pregar o evangelho, aquela pessoa ser salva. Aquela pessoa ser salva. Olha para você ver. Você poderia falar: pastor, mas Jesus poderia condenar aquela mulher que foi pega em adultério? Porque ele falou: aquele que não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. E ele não tinha pecado. Eu já pensei muitas vezes: Jesus poderia tirar a primeira pedra. Mas depois você vai ver as escrituras, eu compreendi que ele não podia tirar a primeira pedra. Porque em João capítulo 17 está assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Com certeza Jesus lembrou: eu não vim para condená-lo, eu vim aqui para salvá-la. Eu e você que andamos no Espírito de Cristo, não estamos aqui para condená-los, estamos aqui para salvá-los. Estamos aqui para levá-los a Cristo. Como estão comigo nessa noite? Aleluia. Eu acho que eu vou avançar com você agora para o próximo tópico. Eu acho que eu posso fazer um subtópico nesse aqui. Vamos lá. Deixa eu ver meu horário aqui. Que horas que é aí? Segue, não quero ser culpado de nada aqui não, hein? Aleluia. Não quero ser culpado. Olha para você ver 2 Timóteo 4,14 até o 16. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. Aqui ele está falando para Timóteo, escrevendo para Timóteo. Paulo estava escrevendo: me causou muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarde-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Que? Espera aí, esse Paulo que o senhor está falando que tem o Espírito de Cristo, esse Paulo que o senhor está falando que falou que é menor dos apóstolos, menor que os irmãos, o principal dos pecadores, agora está falando para o senhor dar a paga para esse Alexandre latoeiro? Cadê será que ele estava numa crise agora? Ele perdeu o Espírito de Cristo? Será que ele saiu da maturidade cristã espiritual? Não, mas presta atenção que ele fala. Aleluia. Deixa eu voltar aqui para o meu.
O Alexandre Latueiro causou muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Guarde também dele, porque ele resistiu firmemente às nossas palavras. Quais eram as palavras de Paulo? Ele mesmo disse que não pregava a si mesmo, lembra? Então quais eram as palavras dele? O evangelho da graça. As palavras de Paulo eram o evangelho da graça. Ele falou: olha, Deus vai lhe dar a paga, porque ele resistiu ao evangelho da graça. Mas olha o que o texto continua falando. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não seja posto em conta. Parece que agora Paulo aqui está com a bipolaridade. Primeiro tem um aqui que resistiu à pregação do evangelho e fala: Deus vai pagar, Deus vai pesar a mão. Mas os demais abandonou ele na primeira audiência dele, não foi ninguém. Ele fala: Senhor, não põe na conta deles, perdoa. Você está compreendendo agora? Por que com o Alexandre Latueiro ele usou uma outra medida? Porque o Alexandre Latueiro não resistiu ele. O Alexandre Latueiro não fez mal para ele. O Alexandre Latueiro resistiu à pregação do evangelho. Aí é diferente. A pregação do evangelho está fazendo com que milhares de pessoas não sejam salvas. Aquele que resiste à pregação, ele pode prejudicar a salvação de muitas pessoas, inclusive a volta do Senhor, porque o Senhor só voltará quando o evangelho for pregado em todo o canto da terra. Mas em relação a ele, o que ele fala? Olha lá: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Não dá raiva? Esse homem pregou muitas igrejas, tinha muitos discípulos. Consegue imaginar o pastor Azemar com esse tanto de pastor da vinha? Na primeira defesa, nenhum de nós aparece lá, pastor Daniel. Tomara que ele tenha o Espírito de Cristo, senão ele vai mandar Deus dar a paga. Mas olha lá para você, que isso não seja colocado em conta. Parece que o Espírito de Cristo, lembra Cristo na cruz do Calvário, sendo crucificado, os cravos sendo colocados nas tuas mãos, os cravos nos seus pés, ele fala: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse é o Espírito de Cristo. Pastor, nós precisamos avançar, porque alguém só pisa no meu dedinho e eu tenho vontade de matar. Não é nem os cravos nas minhas mãos ainda. Vamos avançar juntos no Espírito de Cristo. Ah, pastor, mas aí é porque Paulo já tinha caminhado um tanto com Jesus. Não, a maturidade aqui que eu estou te falando não é o tempo de crente, mas é o nível de revelação da graça de Deus. Você lembra de Estevão? Adolescente. Tem alguém de 17 anos aqui? 17 anos ninguém tem aqui ainda não? Só eu? Aleluia. 17 anos, um adolescente. Agora ele estava sendo apedrejado, o rosto brilhava como de um anjo. E ele olha para o céu, ele vê Cristo à direita do Pai em pé. Ele fala: Senhor, não imputes eles esse pecado. Uau! Aquele que tem o Espírito de Cristo faz com que Cristo fique de pé do lado do Pai no céu. A Bíblia diz que ele está sentado, mas quando alguém tem o Espírito de Cristo aqui embaixo, manifesta o coração, Cristo levanta lá em cima a favor dele. Você precisa crer nisso. 17 anos, olha o espírito desse jovem. Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem, igual Jesus falou, ele falou também. Por isso precisamos ter esse coração, meus irmãos. A nossa igreja lá esse dia tem experimentado algumas coisas, né, Dailton? Porque temos vivido isso aqui, temos pregado isso aqui. Os irmãos têm crescido, amadurecido, têm agido com graça, falado com graça, visto com o Espírito da graça, andado com o Espírito da graça, sem condenação, compreendendo uns aos outros. Quantas vezes irmãos faltavam no meu culto, eu estava aqui pregando, mas eu estava rangindo os dentes. Amanhã eu vou pegar esse irmão. Já aconteceu isso comigo, todo pastor já passou por isso. O Espírito de Cristo não é assim. O Espírito de Cristo, ele fica preocupado: o que será que aconteceu com o irmão? Será que o carro quebrou? Será que aconteceu um problema? Será que cortou a luz na casa dele? Eu não sei o que aconteceu, mas eu preciso ajudá-lo, preciso abençoá-lo. Eu não posso julgá-lo e nem condená-lo. Eu estou aqui para servi-lo. Esse é o Espírito de Cristo que precisa estar fluindo em nós. Mas Paulo cresceu mais um pouco, irmãos. E quando Paulo cresce mais um pouco, olha o que acontece. Romanos capítulo 9, verso 1.
a 3. Digo a verdade em Cristo. Ou seja, ele faz questão de falar, ó, eu estou dizendo a pura verdade. Não tem sombra de dúvida. Digo a verdade em Cristo. Não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo. A minha própria consciência tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Na minha opinião, ele cresceu no mais alto nível do Espírito de Cristo. Ele cresceu ao ponto que ele ficou exatamente com o mesmo desejo que Cristo teve. Você consegue imaginar Cristo do lado do Pai no céu, vendo a humanidade perdida? E Deus fala: olha, filho, é o seguinte, estão todos lá, estão todos já amaldiçoados, porque foram desconstituídos da glória de Deus. Todo aquele que é desconstituído já está na maldição. Estão todos amaldiçoados, mas para eles serem salvos, alguém tem que se tornar maldição na vida dele, por eles. Essa maldição aqui, esse anátema, é a mesma palavra que Paulo usa ao Gálatas. Que se alguém pregasse outro evangelho que não fosse o evangelho da graça, que fosse anátema, maldito. Então Cristo se reveste de homem, desce aqui na terra, e ele se torna maldito no meu e no seu lugar, para que nós somos feitos justiça de Deus, livres, salvos, remidos, santos, santificados, separados. Mas alguém se fez maldito, alguém tomou o meu lugar. E Paulo fala: olha, eu queria ser separado de Cristo, queria perder minha salvação, para que os meus compatriotas fossem salvos. Eu queria ser amaldiçoado, perder a salvação, para que os meus irmãos compatriotas, sabe quem que é esses irmãos compatriotas? Não são os apóstolos. Irmãos compatriotas eram aqueles que apedrejavam ele onde ele ia pregar, chicotado onde ele ia pregar, jogava na prisão onde ele estava pregando. Mas ele olha para esses irmãos e fala: Senhor, se for possível, Senhor, eu desejo ser amaldiçoado no lugar deles, ir para o inferno no lugar deles, para que eles conheçam a salvação do Senhor Jesus. Ele cresceu um pouquinho mais em maturidade, ele avançou um pouquinho mais, mas não teve como ele fazer isso. A única coisa que teve como ele cumprir, porque Cristo já tinha feito no nosso lugar, inclusive dos compatriotas dele. Ele só não foi feito maldito porque Cristo foi antes. Ele só não foi separado de Cristo porque Cristo foi separado de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus falou: Deus meu, por que me abandonaste? Naquele momento aconteceu esse texto. Cristo foi separado do Pai, desceu no Hades, para que eu e você, que estávamos destinados ao Hades, fôssemos ligados ao Pai novamente. Ele recebeu a condenação para você ser justificado. Ele recebeu a morte para você receber vida. Ele foi julgado para você ser absolvido. Tudo isso aconteceu em Cristo Jesus. Mas Paulo tinha o mesmo sentimento que Cristo teve. Eu acho que nós podemos viver nesse nível de espírito, andar nesse caminho da graça, dentro da sua casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos, e até mesmo com aqueles que estão no mundo. Quando você vê alguém no mundo, não julgue, não condene. Fala: Senhor, me dê a oportunidade de chegar perto dessa pessoa, e eu quero amá-lo como Cristo me amou. Nós podemos crescer nesse nível. Sabe, a Bíblia diz que Moisés, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, para sofrer o opróbrio de Cristo com o povo de Deus lá no deserto. O opróbrio de Cristo significa a vergonha, a humilhação. O próprio Moisés, ele abriu mão de um lugar de status, poder, riqueza e glória, para ser envergonhado com o povo de Deus no deserto. É o Espírito de Cristo. Mas a Bíblia diz que Cristo
Você não vê a Bíblia falando em nenhum momento, ele falando, o Filho de Deus está aqui. Não, ele fala o Filho do homem. Cristo deixou de ser chamado Filho de Deus para ser chamado Filho do homem, para vir em nosso favor. Sabe o que é ser chamado Filho do homem? É ser igual ao homem. Ser que o homem é, padecer que o homem padece, ser tentados em todas as coisas. Mas ele não pecou, mas ele abriu mão do céu, abriu mão de ser chamado Filho de Deus, para ser chamado Filho do homem. Abre mão da sua autoestima. Eu sei que se tivesse um coach me ouvindo aí, ia ter problema depois do culto, ele ia me cercar ali, ia querer um monte de explicação, ia falar, pastor Ronaldo, o senhor está com uma baixa estima muito ruim, uma autoestima, o senhor precisa melhorar a autoestima, o senhor precisa, não, então Paulo estava também, sou melhor do que os apóstolos, sou menor do que todos os santos, e principal dos pecadores, e quero me tornar maldito, para que aqueles que estão lá fora, seja quem for, prostituta, traficante, matador, estrupador, seja quem for, para que eles sejam salvos. Quantos compreendem isso? Pastor, pode ficar de pé no seu lugar, quer chamar o irmão aqui do violão? Pastor Ronaldo, mas por que o senhor está falando que eu preciso chegar nesse nível de maturidade? Porque essa glória vai ser para mim? Não, a glória é sempre para Cristo. Esses dias eu estava conversando com um irmão, e ele falou para mim, pastor Ronaldo, sabe, lá na minha igreja eu estou tendo dificuldade com o irmão, ele não me honra, ele não me reconhece como autoridade. Meu irmão, continua amando independente do que ele vê em você, continua servindo ele, continua abençoando ele, independente da resposta dele. Quem anda no Espírito de Cristo não espera a resposta tua já veio, sua resposta já foi na cruz do Calvário a seu favor. Essa é a nossa resposta. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 4 verso 8: já agora a coroa da justiça, o próprio Paulo, me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a vinda do Senhor. Ele está falando, olha, eu tenho uma coroa que está me esperando naquele dia, mas vocês também têm uma coroa esperando naquele dia. Só que só vai receber essa coroa quem andou no mesmo Espírito de Paulo. Sabe por quê? O Espírito Santo falou isso comigo agora que eu estava voltando aqui hoje. Porque naquele dia, quando você receber essa coroa no Espírito de Cristo, imagina comigo a cena, o Senhor trazendo uma coroa e colocando na sua cabeça. Agora você tira a coroa da sua cabeça e coloca nos pés do Senhor, porque só Ele é digno de receber a coroa, só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória por essa coroa. Porque se eu andei no Espírito de Cristo, não foi obra minha, não foi glória minha, Ele me capacitou, Ele me levou a andar nesse Espírito de Cristo. Então naquele dia, essa maturidade vai ser para aquele dia, vai servir muito aqui na terra, pastor Daniel, para ganharmos pessoas, amarmos, compreendê-las. Mas vai ser mais glorioso naquele dia. Todo mundo está esperando receber uma coroa, porque uma criança, quando recebe uma coroa, ela sai gritando, eu ganhei uma coroa, é minha. Mas nessa maturidade, quando a coroa for posta na sua cabeça, você vai enjoelhar nos pés dele, tirar ela e colocar nos pés daquele que é digno daquela coroa. Ele está te dando, mas ele é digno. Eu imagino que aquele dia será o nível de mais glória e poder no céu, no nome de Jesus. Quantos estão comigo nessa noite? Para avançarmos no Espírito de Cristo, em maturidade, em servir, em guardar, sem julgar, sem condenar ninguém. Se você debater com um pastor, fala, eu sou menor que ele. Mas se você se deparar com um irmãozinho da igreja,
que não tem nenhum encargo na igreja, senta na última cadeira todo culto, fala: eu sou menor do que ele. Mas se você encontrar com uma prostituta lá na rua, fala: eu sou menor do que ela, porque o menor lava o pé do maior, o menor serve o maior, o menor não acusa, não reclama, o menor sempre serve, no nome de Jesus. Vamos orar? Os irmãos podem escolher o louvor e cantar alguma coisa para nós. Aleluia! Menos de mim. Declare isso. Menos de mim. Oh Espírito de Deus. Menos de mim. Menos de mim. Oh Espírito Santo, gera em nós isso. Gera em nós o Espírito de Cristo. Gera em nós, Senhor Jesus, esse Espírito da graça. Deus, que nos leva a andar em maturidade, como Paulo, como Estevão, como o próprio Cristo. Oh, aleluia!